amigos e amigas. Hoje eu vim falar com vocês sobre a reforma ministerial do presidente Jair Bolsonaro e a conjuntura agonizante do Brasil. Fazer reformas ministeriais é a coisa mais comum em uma democracia e em um governo. Afinal, os ministérios existem para atender às demandas sociais, para atender às ações finalísticas do Estado, para atender às demandas de cada setor da sociedade. No início do Estado moderno, principalmente em nosso Brasil, você tinha poucos ministérios, as demandas eram menores, as demandas eram pequenas. Só para você ter uma ideia, no governo Vargas, você tinha em torno de 7 a 8 ministérios apenas. Tá vendo? Com o aumento das demandas sociais, os ministérios foram aumentando. Eu fui criando novos ministérios. Por exemplo, até a década de 90 no Brasil, não existia o Ministério da Reforma Agrária. A pressão social pela reforma agrária foi tal que o governo foi obrigado a criar o Ministério da Reforma Agrária. Criei o Ministério, década de 90, 2000, 2020 ou 2018, é extinto pelo este governo que está aí. As relações trabalhistas, desde Vargas, quando Vargas promulga a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, você não tinha uma relação capital-trabalho equilibrada. Eu crio o Ministério do Trabalho. E esse mesmo Ministério do Trabalho foi extinto pelo então o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então eu extingo 2 grandes ministérios que têm grandes problemas no Brasil. O Brasil é o único país que se industrializou no mundo sem fazer a sua reforma agrária. E o Brasil ainda tem relações trabalhistas da Idade da Pedra, do sistema pré-capitalista. Então nós precisamos questionar: que reforma é esta, senhor presidente? As demandas sociais estão aí, mais de 14 milhões de desempregados, sem terras, sem tetos. As demandas são cada vez maiores, mas o ministro da Economia só se preocupa em fazer o Estado mínimo, em privatizar tudo, com o superministério que tem em suas mãos, com o Ministério da Economia, ainda agregou o Ministério do Planejamento, que foi extinto e virou apenas uma secretaria. Um país sem um planejamento limpo, claro, não sabe onde é que vai. Foi assim no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde ele fez o plano de metas do Brasil, os 50 anos em 5. Eu preciso fazer planejamento, eu preciso saber onde eu quero caminhar. Demandas, existem demandas novas, como a demanda atual da Covid-19. Existem demandas que são extintas, porque a demanda existe para ser atendida e ela ser extinta. Foi assim na década de 20, de 30, de 40, com a tuberculose. Tá vendo? Foi assim no início da década de 80, com a grande propagação da AIDS. Foi assim no início da década de 90, pela luta dos sem terra, pela luta dos sem tetos. Então as demandas surgem e o Estado existe para atender essas demandas. Eis que todos os brasileiros são tomados de surpresa quando o presidente Jair Bolsonaro anuncia
uma reforma ministerial. É natural, como eu disse lá no início, que se tenha a reforma ministerial. Mas uma reforma ministerial para entregar ministérios às raposas do Centrão, o mesmo Centrão que aumentou o fundo eleitoral para 5,7 bilhões, o mesmo Centrão que aprovou aquelas emendas de formas absurdas na LDO, que nós já falamos aqui no vídeo anterior. Para onde quer caminhar o Centrão? Porque o presidente da República só faz pirotecnia. Mas quem está governando esse país são as raposas do Centrão. São as raposas do tratoraço, são as raposas daquele famoso orçamento secreto, são as raposas do Centrão, dos quase 6 bilhões do fundo eleitoral, das emendas à LDO. É a este Centrão que o presidente da República, no seu período eleitoral, disse que abominava, que o que tinha de mais podre na política brasileira era o Centrão. E hoje ele se define como o homem do Centrão. E esse mesmo Centrão está colocando o Brasil na miséria. O Brasil que hoje faz fila para as pessoas pegarem osso nos açougues, restos de comida no restaurante. Mas isso tudo se coaduna com o pensamento de Paulo Guedes, quando ele disse recentemente que essas comidas tinham que ser dadas aos mais pobres, aqueles restos de comida. Esse é o Brasil, essa é a reforma. Eu vou entregar o ministério da Casa Civil ao Centrão, ao senador do Piauí. Nada contra a querida Piauí, o Ciro Nogueira, nada contra o nosso querido estado do Piauí, bem governado pelo Wellington Dias. Mas, observem, eu vou entregar as maiores articulações dos grandes projetos nacional ao Centrão. Então, minha gente, quem está governando esse país é o Centrão. E canalizando todos os recursos para suas bases. Olha que absurdo nós estamos vivenciando no Brasil. Olha quanta coisa absurda esse Centrão. E o Centrão está adorando a baixa popularidade de Bolsonaro, porque ele está sugando tudo que pode. Das emendas impositivas, das emendas de bancada, das emendas de comissão, ao dinheiro do fundo partidário, e agora aumentou os seus tentáculos sobre o ministério, sobre a burocracia. Pega 2 ministérios. E o presidente da República que encerrou as atividades do Ministério do Trabalho, agora pensa em recriá-lo para entregar a quem? Ao Centrão. Eu encerrei as atividades do Ministério da Cultura. Entrego o Ministério da Cultura a um cidadão, uma Secretaria da Cultura, a um cidadão que não tem condições de gerir nenhuma bodega, daquela lá dos mais recônditos lugares do sertão. E esse cidadão está dirigindo a cultura. E a cultura de um país é o primeiro produto de exportação de um país. E hoje eu estou nas mãos tão insensíveis. Existe um termo na administração pública chamado de insulamento burocrático. E o que é o insulamento do burocrático? Que Getúlio Vargas fez isso no Brasil, é você pegar as melhores cabeças do país e colocar a serviço de pensar o Estado. Mas pensar um Estado moderno, um Estado que pense nas demandas da sociedade e não apenas nas demandas dos ricos.
No governo de Vargas, só para você ter uma ideia, o Ministério da Educação e Cultura era composto assim, ó, ministro Gustavo Capanema, chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade, secretário de Cultura Heitor Villa-Lobos. Foi essa trupe, foi essa turma que fez o primeiro carnaval nos moldes modernos que o Rio de Janeiro adotou. Em outro vídeo eu conto essa história para vocês. Então nós precisamos fazer com que esses ministros que aí estão pensem o Estado. Mas pense o Estado não apenas daqueles que lê na cartilha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tinha as melhores cabeças, hoje eu tenho os maiores subservientes. Aqueles que mais querem agradar o rei, quer mais agradar o chefe, quer mais agradar as bobagens que o chefe fala. Nós precisamos retomar esse país. Nós precisamos fazer com que esses grandes políticos no Brasil levem o Brasil a pensar, levem a gente a reformular esse país. Nós vamos ter um grande trabalho no futuro governo. Por quê? Porque os marcos civilizatórios da sociedade brasileira estão sendo todos destruídos por este governo que flerta com o nazismo, que recebe deputadas nazistas nas ordens do governo federal. Então, nós vamos ter um trabalho muito grande de fazer com que volte um licenciamento ambiental decente, volte a cultura afro-brasileira, que a cultura seja o primeiro produto de exportação brasileira, que as comunidades quilombolas sejam reconhecidas. Nós precisamos reconstruir o Brasil após esse tsunami que o brasileiro e as brasileiras desavisados, alguns desavisados, nos jogaram em nosso colo em 2018. Então, fiquem por dentro de tudo sobre política, gestão pública, aqui em nosso canal. Um grande abraço e fique com Deus.